Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O Orçamento de Estado, recentemente aprovado na Assembleia da República, é a materialização do credo ideológico da direita e dos liberais. Desmantelar o Estado e as suas funções sociais, isentar e favorecer os grandes grupos económicos, empobrecer os trabalhadores para tornar mais baratos os custos do trabalho. E, quando se acaba a criatividade para inventar maneiras mais subtis de tirar direitos e rendimentos aos portugueses, parte-se para o saque puro e simples. Foi esse o caso do Orçamento de Estado de 2012, é esse o caso que resulta do acordo celebrado entre a UGT, o Governo e os empresários. Já sem ideias de como depauperar ainda mais as famílias do nosso país, o PSD e o CDS-PP, com a abstenção do PS, abstenção que passou de violenta a meiguinha, limitaram-se pura e simplesmente a roubar. É esta a palavra correta, os subsídios de férias e de Natal dos trabalhadores portugueses. Uma medida que é de uma brutalidade e de uma violência inútil. Aliás, como fica provado pelos 876 milhões de euros que ficaram por gastar em 2011. Mas trata-se também de uma anticonstitucionalidade gritante, mas não pelas razões evocadas pelo PS e pelo Bloco de Esquerda no seu requerimento, de verificação sucessiva da constitucionalidade. Não, senhoras e senhores deputados, o problema não é o de se cortar apenas aos funcionários públicos. O problema é pôr-se continuamente em causa o direito constitucional à retribuição do trabalho. Não é uma questão de discriminação, é uma questão de justiça. Mas a pressa atrapalhada do PSD e do CDS-PP de sacar o mais possível a toda a gente para cumprir os ditames da Troika teve um acidente. Tropeçou nas autonomias regionais e no direito das regiões a disporem das suas próprias receitas. Que chatice, terão certamente dito. Então agora não podemos embolsar calmamente o que roubámos ao povo açoriano? Não pode ser. E vai daí, coloca-se no Orçamento de Estado mais uma regrazinha, que sobre o ar inocente de um mero aditamento explicativo, atropela de uma só vez a Lei Geral, o Estatuto e a Constituição. É obra. A atrapalhação esbaforida do fanatismo troiquista continua a tropeçar e a passar olimpicamente por cima de todas as regras do Estado de Direito Democrático. PSD, CDS-PP continuam a fazer tábua rasa do edifício democrático português em função dos seus próprios objetivos, que, infelizmente, não são os interesses nacionais, mas os interesses do capitalismo e dos grupos financeiros apátridas. O alvo agora é o próprio cerne da autonomia financeira dos Açores. A substância material que permite que a autonomia seja mais do que uma palavra e que este Parlamento seja mais do que um mero organismo simbólico. Quando o Governo da República dispõe a seu belo prazer das receitas próprias dos Açores, estamos perante o desabafar de todo o edifício laboriosamente construído por tantas gerações de açorianos. Recusamos, por isso, a derramar lágrimas de crocodilo e a deixarmos ficar de braços cruzados. Sempre que o PSD e o CDS-PP quiserem entregar aos interesses estrangeiros a substância da autonomia, o património dos Açores, contarão sempre com a firme oposição do PCP Açores. Ao contrário, defendemos que se usem os mecanismos da autonomia para proteger o povo açoriano das malfeitorias do Governo de Lisboa. Foi para isto que criámos a autonomia, para nos proteger do despotismo centralista, para assumirmos com maturidade política o que é que queremos para os Açores, qual o rumo que queremos seguir, que medidas queremos aplicar nas nossas ilhas. Que não restem dúvidas em relação à substância política da nossa posição. Somos radicalmente e de maneira absoluta contra o roubo dos subsídios aos trabalhadores. Defendemos que, a serem cobradas essas receitas, têm de ficar na região.
e têm de ser devolvidas de forma mais direta possível a quem pertencem, aos trabalhadores açorianos. Essa é a vontade do nosso povo, cumpri-la é a única forma de honrarmos o nosso mandato. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, subscrevemos na íntegra a posição da Subcomissão da Comissão Permanente de Economia ao recusar a grosseira ilegalidade e falta de respeito institucional do Governo da República quando envia para parecer apenas fragmentos do projeto de lei que estabelece as normas de execução do Orçamento de Estado. A Subcomissão fez muitíssimo bem ao não pactuar com esta atuação e ao recusar emitir qualquer parecer, e não queremos, com a nossa proposta, desvalorizar de nenhuma forma a sua posição. Mas entendemos que o assunto, ao colocar em causa, como disse, os fundamentos do regime autonómico, exige por parte dos órgãos de governo próprio da região uma resposta política forte, que é este plenário que está em condições de a dar. Ao jurídico o que é do jurídico, à política o que à política pertence. E é justamente nesse campo que achamos que a questão tem de ser colocada. Não é admissível que o Governo da República pretenda usurpar as verbas que pertencem aos Açores sem que a Assembleia Regional se pronuncie. Aquilo a que temos de dar resposta não é, sobretudo, à flagrante ilegalidade da pretensão governamental. Aquilo que temos de afirmar é a nossa recusa do ataque ao adquirido autonómico que tem marcado a atuação do Governo de Passos Coelho e Paulo Portas. Aquilo que temos de decidir hoje é se permitirmos em obediente silêncio que os açorianos sejam duplamente penalizados ao verem cortados os seus subsídios sem que a receita resultante seja investida em seu benefício. Quanto ao PCP, não temos dúvidas. É do lado da autonomia, é do lado dos açorianos que sempre estaremos.